Olá, sejam bem-vindos, dando continuidade ao nosso conteúdo de citologia. Vamos falar a partir daqui das radiações indiretamente ionizantes, que são as radiações que não possuem carga, interagem individualmente, transferindo sua energia para o elétron, que irá provocar novas ionizações. Esse tipo de radiação pode percorrer espessuras consideráveis dentro de um material sem interagir nele. Então, um exemplo são as radiações eletromagnéticas, raio-x e gama. Então, a interação da radiação com a matéria vai ocorrer quando os elétrons deslocados de seus pontos de equilíbrio emitem radiação orbital eletromagnética, luz ou raio-x característico. A ionização, os elétrons são removidos de seus orbitais, resultando em elétrons livres e íons positivos, efeito fotoelétrico, Compton e etc. A ativação do núcleo, a interação com as radiações com energia superior à energia de ligação dos prótons e nêutrons, pode provocar reações nucleares, resultando em um núcleo residual e a emissão de radiação, fotonêutrons e reação com nêutrons. Essa parte de ionização, ativação do núcleo, radiação nuclear e etc., a gente vai ver com mais calma mais na frente na parte de física, tá? Então, o dano no DNA através da radiação ionizante, a radiação gera íons e estes íons podem gerar efeitos biológicos. Então, a gente pode ter uma quebra depois da radiação ter atingido o material genético e essa quebra resultar numa tentativa do material genético, nessa tentativa do DNA se regenerar, ele acabar causando uma alteração. Então, a gente tem a interação do fóton com o material biológico, os radicais, produção de radicais livres na água, o dano ao DNA e quebra de ligações químicas e efeitos biológicos observáveis. Vai ser o funcionamento, né, desse processo vai acontecer nessa forma. Então, a interação do fóton com o material biológico vai proporcionar efeitos biológicos. A gente tem os limites de dose que vão determinar a partir de qual quantidade de dose que ocorrem determinados efeitos, mas também teremos os efeitos que vão acontecer sem um limiar, ou seja, sem uma dose limite, sem um mínimo limite. Aqui nós temos um esqueminha para ilustrar mais ou menos o poder de penetração das radiações. Então, a alfa consegue ser barrada por uma folha de papel, a beta pela pele humana, a gama pelo chumbo, o raio-x também pelo chumbo, mas gama e x vão perdendo sua energia conforme vão interagindo com materiais na sua trajetória, e os nêutrons não são barradas por nenhuma daqui da lista, tá? O fato da alfa, por exemplo, e a beta não ter um bom poder de penetração, ou seja, não ultrapassar várias estruturas, não quer dizer que ela não tenha uma alta energia, tá? Poder de penetração é uma coisa e constituição de energia é outra. Então, a irradiação celular resultará em uma das consequências. Pode não haver efeito algum, pode ter um atraso na divisão celular, pode ter uma morte espontânea da célula, pode ter uma falha na reprodução da célula, pode ter uma instabilidade no material genético e pode ocorrer a mutação, pode acontecer qualquer um desses fatores. Então, vamos falar agora um pouco sobre os efeitos da radiação. Os efeitos determinísticos acontecem para altas doses de radiação, possuem um limite de dose para cada efeito. A probabilidade de acontecer um efeito determinístico é nula para valores de dose abaixo do limiar, que é 100%, para valores de dose acima do limiar. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Dose absorvida no corpo inteiro, de 3 a 5 grays, danos na morte da célula, tempo de vida após a exposição, 30 a 60 dias, de 5 a 15 grays, danos gastrointestinais e pulmonares,
de 10 a 20 dias de vida após a exposição, e maior que 15 graus, danos ao sistema nervoso central, tempo de vida após a exposição de 1 a 5 dias. Então, a gente percebe aqui que dependendo da quantidade de radiação, ou seja, do limiar de dose, nós vamos ter um efeito diferente e uma sobrevida diferente. Efeitos estocásticos está relacionado para baixa dose de radiação, não possui um limiar de dose radioativa, não existe um limiar para acontecer. Causam uma alteração aleatória no DNA de uma única célula que, no entanto, continua a se reproduzir, levando à transformação celular. Os indivíduos ocupacionalmente expostos normalmente estarão sujeitos a efeitos estocásticos, pois são expostos a baixas doses por várias vezes. Então, por exemplo, nós, os profissionais, somos indivíduos ocupacionalmente expostos e nós estamos mais expostos aos efeitos estocásticos, que não possuem limite de dose para acontecer. Então, mais um motivo pelo qual a gente precisa entender de citologia dentro da radiologia. Aqui a gente tem algumas datas que determinam os primeiros efeitos notados e estudados, né? Em 1895 foi feita a descoberta, em 96 Becquerel descobriu a radioatividade, também em 96 foi anunciado o primeiro tratamento de câncer através de raio-x, foram 23 casos de radiodemite severas, tá? 1919 até 1914 foram publicados trabalhos computando 198 casos de câncer com 54 mortes. E, em um belo momento, Thomas Edison declara que durante o desenvolvimento de uma lâmpada fluorescente em 1896, detectou efeitos biológicos em seu assistente. 6 anos mais tarde, Mr. Daly foi obrigado a amputar a mão em decorrência de um carcinoma. Posteriormente, ele sofreu a amputação dos 2 braços e veio a falecer em 1904 em decorrência de um câncer de mediastino. Então, praticamente, Mr. Daly foi o ponto de partida para os estudos sobre as exposições às radiações ionizantes. Então, a evolução das normas e dos limites de proteção, o surgimento de efeitos da exposição em experimentadores no início do século passado, levaram ao conhecimento das necessidades de cuidados quanto ao uso dos raios-x e material radioativo. A primeira medida foi a blindagem dos tubos de raio-x com chumbo e a colimação do feixe na área de interesse. Olha só, uma das primeiras medidas estava incluída a colimação do feixe e até hoje tem gente que ainda é ignorante o suficiente para achar que o colimador pode ficar todo aberto enquanto está trabalhando, né? Mas enfim. Em 1915, a Sociedade Britânica adota resoluções para proteção contra os raios-x, 1915. Então, recomendações da natureza qualitativa, tá? Qualidade. Máximo de 7 horas de trabalho por dia, a gente sabe que é inviável, que não tem como. Folgas domingos e mais 2 meios períodos por semana. Máximo de tempo de lazer fora do trabalho, férias anuais de 1 mês ou 2 quinzenas. Essa parte é bem antiga, olha só que legal. Irmãs de caridade e enfermeiras trabalhando tempo integral no departamento de raio-x e no departamento de rádio, que passou a ser o departamento de medicina nuclear depois, não devem realizar outras tarefas no hospital. Por que isso aqui? Irmãs de caridade e enfermeiras. Porque anteriormente os hospitais eram baseados em conventos, em atendimentos sociais e etc. Então, as primeiras profissionais que faziam os atendimentos e os procedimentos dentro da radiologia eram as irmãs dos conventos. Depois, essas instituições passaram a rede privada, né, foram se privatizando com o passar dos anos e deixaram de pertencer à Igreja Católica para pertencer
a particulares, tá? Mas a gente consegue perceber que alguns estabelecimentos ainda mantêm nome de santos da Igreja Católica de uma forma bem ampla. Então, a evolução das normas e os limites de proteção radiológica surgiu da necessidade de colocar um limite numérico para a exposição da radiação, tá? Limite seguro. Esse limite necessitaria de uma medida quantitativa de radiação. Uma recomendação específica para a proteção radiológica só foi desenvolvida com a definição da unidade de Röntgen em 1928 e a sua adoção como unidade de exposição pouco tempo depois. Então, o Röntgen é igual à quantidade de radiação X ou gama que produz em um determinado espaço de tempo e numa estrutura específica. Então, aqui a gente tem alguns órgãos. Em 1928, o Comitê de Raio-X e Medicina Nuclear foi rebatizado depois como ICRP. Em 1929 foi fundado o NCRP. Em 31 e 34 recomendaram um limite de exposição de 0,2 Röntgen por dia, lembrando que a unidade de medida na época era Röntgen. 1936, NCRP recomenda 0,1 Röntgen ao dia, descrito como dose de tolerância, e a NCRP e a ICRP acreditavam que o limite recomendado estava bem abaixo do limite de dose que provocaria algum efeito determinístico, tá? Isso em 1936, 1928 e 29. Então, a introdução da radioproteção veio a partir de um conjunto de normas, guias e regulamentos internacionais e nacionais que visavam garantir o uso seguro das radiações ionizantes, estabelecido por consensos e baseado no conhecimento já existindo, que foi evoluindo ao longo do tempo, e tinha como base evitar efeitos determinísticos e reduzir a probabilidade de efeitos estocásticos dentro de um risco aceitável. Então, tem como objetivo da radioproteção minimizar os riscos de efeitos biológicos, limitar a dose em atividades profissionais, diminuir a probabilidade de efeito de longo prazo, câncer, efeitos genéticos e etc. Minimizar o tempo de exposição está dentro dos fundamentos de radioproteção. Aumentar a distância da fonte. A intensidade da radiação cai com o inverso do quadrado da distância, então quanto mais eu me afasto da fonte, menor é a dose de radiação, porque ela decai. Essa é a lei do inverso do quadrado da distância. Por isso que para realizar uma radiografia, por exemplo, no aparelho portátil, eu tenho um cabo que tem um determinado comprimento, para que eu possa esticar esse cabo, ficar na distância segura, 2,5 metros a 3 metros de distância da fonte, porque ela vai decair a sua energia nessa distância. Utilizar a blindagem sempre que possível. Não podemos blindar completamente alguns tipos de radiação, mas reduzimos significativamente a intensidade da radiação utilizando a blindagem. No caso do raio-x, os biombos de chumbo, os aventarros de chumbo, permitem essa blindagem. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios de radioproteção na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo encontro.